Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 6 de julho, a palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do 1 até o 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse: por que tende esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isto, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na realidade, Deus não deu tal poder aos homens. Neste caso aqui, Jesus, ele era Deus. Óbvio que Jesus se encarna como homem, mas ele era Deus. Aqui é uma grande questão e aqui já prova, mais uma passagem que prova que os testemunhas de Jeová são hereges. É isso. Por quê? Porque eles creem que Deus Pai é maior que Deus Filho. Eles não creem na Trindade. Outra coisa é que tem o fato de, na tradição antiga, as pessoas acreditavam que quando a pessoa tinha pecado, tinha coisas erradas, isso poderia vir para ela como se fosse uma maldição, né? Então também por isso que Jesus diz: seus pecados estão perdoados, porque existia de certa forma uma crença que por conta das coisas erradas que a pessoa fazia, ela poderia pagar pelos pecados, pelos erros ali, de uma forma de doença. Então até por isso que Jesus também diz: os seus pecados estão perdoados. E Jesus, na realidade, ele não só fala isso, mas ele também dá o poder a um sacerdote para o fazer, quando ele fala: perdoai os pecados em meu nome. Então aí nasce o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. A igreja só faz e pratica o que Jesus ensinou. Não adianta protestante vir com lero-lero. Não. Está na Bíblia: perdoai os pecados em meu nome, e os sacerdotes católicos devidamente ordenados só continuam a tradição do ensinamento de Cristo. Quero, na catequese de hoje, para eu não me alongar muito no Evangelho, eu quero trazer então uma matéria do ACI Digital, do grandiosíssimo cardeal Robert Sará, que mais uma vez lava a nossa alma, prega a verdade sem temer. Olha o que ele vai dizer, a respeito do sínodo. Nenhum sínodo pode inventar o sacerdócio feminino, disse cardeal Robert Sará. Nenhum concílio, nenhum sínodo, nenhuma autoridade eclesiástica tem o poder de inventar o sacerdócio feminino, disse cardeal Robert Sará, prefeito emérito de Escatério para culto divino e a disciplina dos sacramentos.
Ninguém tem o poder de transformar esse dom divino para adaptá-lo e reduzir o seu valor transcendente para o campo cultural e ambiental. Continuou ele na conferência Alegres Servidores do Evangelho, que deu na segunda-feira no Seminário Conciliar da Cidade do México. Para o cardeal Sará, o sacerdote é um homem de Deus que está dia e noite na presença de Deus para glorificá-lo e para adorá-lo. O padre é um homem imolado em sacrifício para prolongar o sacrifício de Cristo pela salvação do mundo. Olha que coisa profunda. O sacerdote, ele é um homem imolado para prolongar o sacrifício de Cristo pela salvação do mundo. Isso é muito profundo. O cardeal também disse que a primeira tarefa dos padres é rezar, porque o sacerdote é um homem de oração. Começa o seu dia com o ofício da leitura e termina o seu dia com o ofício. Um padre que não reza está prestes a morrer. Uma igreja que não reza é uma igreja morta. Segundo Sará, a fé católica professa que o sacramento da ordem, instituído por Cristo Senhor, é idêntico para a Igreja Universal. Para Jesus não existe sacerdócio africano, alemão, amazônico ou europeu. Sacerdócio é único e idêntico para a Igreja Universal. Seria pecado desperdiçar o dom do sacerdócio. Na conferência, Sará também refletiu sobre ser sacerdote e disse que o sacerdócio é um grande mistério, um dom tão grande que seria um pecado desperdiçá-lo. É um dom divino que deve ser recebido, compreendido e vivido. E a Igreja sempre procurou compreender e aprofundar seu próprio e real presbítero, como um homem batizado, chamado a ser um alter Christus, outro Cristo, mais ainda, um ipsi Christus, o próprio Cristo, para representá-lo, conformar-se a ele, ser configurado e mediado em Cristo com a ordenação sacerdotal. Sobre a falta de vocações sacerdotais, exortou a rezar, porque não é que sejamos poucos. Cristo ordenou 12 para o mundo inteiro. Hoje, quantos somos sacerdotes? Estamos perto de 400 mil padres no mundo, somos muitos. O Papa Gregório Magno, no século VII, disse que somos muitos sacerdotes. Muitos aceitaram o sacerdócio, mas não fazem o trabalho do sacerdote, disse. Claro, muitos querem colocar um monte de porcaria que não tem nada a ver dentro da igreja, e daí não fazem o papel de sacerdote. E daí nós, leigos, muitas vezes temos que defender a igreja porque os sacerdotes não estão fazendo o que o cardeal Sará está dizendo aqui. Então, para responder, devemos rezar, pedir que enviem trabalhadores para a sua messe, rezar e mostrar que nós, padres, somos felizes, porque se os jovens veem que estamos tristes, não vamos atrair ninguém. Temos que ser felizes, mesmo que soframos, concluiu. Então, queridos, esse daqui, na minha humilde opinião, é um dos maiores cardeais que nós temos hoje vivos na igreja. Ele entende perfeitamente como é o funcionamento da igreja e como a igreja deve ser. Digo que cardeal Sará, se fosse eleito Papa um dia, né? Mas eu creio que é muito difícil, por conta que ele já está quase numa idade que já não pode ser mais eleito, mas se ele fosse eleito, ele seria um grande Papa. Mas temos que confiar em Deus, né? Deus, ele governa também a igreja e muitas vezes nós precisamos passar por situações para o nosso crescimento.
crescimento espiritual. Então é isso, rezemos muito pela igreja, pelo Papa, pelos padres, para que sejam fiéis ao rebanho e a Cristo. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do seu coração.